Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiana Rangel. Eu fui convidada pela professora Priscila e a professora Sandra para estar aqui hoje com vocês. Eu vou falar um pouco sobre marketing digital, boas práticas, código de ética e de conduta na nutrição. Primeiramente, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formada e especialista em marketing digital, atuo no mercado há um pouco mais de 14 anos. E desde então eu tenho ajudado alguns profissionais a como usar a melhor estratégia nas redes sociais. Atualmente eu sou estudante de nutrição e também comecei a perceber que é importante a gente ter o nosso código de ética também para levar a informação correta e de forma ética. Por isso, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, aqui estão meus canais e eu vou começar agora a nossa apresentação. Você nunca terá uma segunda chance para causar a primeira impressão. Aquele ditado, a primeira impressão é que fica, ele é muito verdadeiro. Então, assim, tudo que você for falar nas redes sociais, ou quando você for se expor para as pessoas, você tem que causar uma boa impressão. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está levando nesses canais, né? E é aí que está o casamento entre código de ética e estratégias de marketing. Primeiramente, eu vou falar um pouco do panorama de internet hoje, né? Hoje a gente tem aí 9 horas por dia de pessoas conectadas só na internet. Dessas 9 horas, 4 horas elas estão nas redes sociais. Por isso que é um tempo muito importante. Imagina que metade do tempo elas passam nas redes sociais. Dentre essas redes sociais, as mais relevantes hoje, a gente está falando aí de WhatsApp, a gente está falando de Instagram, Facebook, talvez o YouTube também ganhe um ponto muito importante, mas é onde as pessoas estão navegando, é onde as pessoas vão interagir com você, com a sua marca, e vão querer saber mais sobre o seu conteúdo. Outro ponto importante que eu queria compartilhar com vocês, e esse é bem legal, é que desde 2018, no Google, as buscas mais feitas são relacionadas à alimentação e nutrição. Se vocês forem perceber aqui no como fazer, desculpa, como fazer crepioca, como fazer jejum intermitente, essas são as buscas mais realizadas no ano de 2018. E tudo relacionado a emagrecimento tem crescido 200% em 10 anos. Para vocês verem como isso começou a ganhar importância com relação à internet, né? E aí, quem está respondendo essas perguntas hoje? Já pararam para pensar? Quando a pessoa entra no Google e procura jejum intermitente, o que que volta para elas, né, de resultado, né? Então, assim, a gente tem de tudo, né? Algum de vocês já devem ter visto esses memes. Então, a gente tem pessoas respondendo sobre todos os tipos de conteúdo. E nem sempre os conteúdos são reais ou são fakes, né? Então, a gente tem algumas brincadeiras da água morna com limão, glutamina e gratidão, porque a gente tem pessoas que acabam compartilhando conteúdos que realmente não são conteúdos reais, que são conteúdos que saem de um artigo científico, que tem embasamento científico, né? E olhando para tudo isso, né, a gente está percebendo que assim, nunca teve tanta oportunidade, né, do Nutri e do estudante de nutrição que tem o conhecimento, que está aprendendo o conhecimento da nutrição, da alimentação, de falar sobre o tema, né? E, na verdade, quem está se apoderando disso são outras pessoas, são blogueiros, são pessoas que nem estudar o tema estudaram, né? Então, como que a gente faz, né? Como que a gente consegue usar essa oportunidade de falar nas redes sociais, de falar nos canais digitais, mas assim ser ético, né? Porque a gente tem sempre que olhar para o lado da ética. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Que pena que vocês não podem interagir comigo, né? A ideia era eu estar presente, mas por conta do Covid a gente está fazendo todas as aulas online. Veja bem, olha só esses posts que você encontra aí diariamente na internet, né? No Instagram, no Facebook. Então você tem aí desafios de emagrecimento no qual a pessoa até paga. Desafios no qual a pessoa paga, dá um brinde para a pessoa que perder mais peso. Valor do prêmio, troque gordura por dinheiro. Então, vocês acham que isso é ético? Veja bem, desafio, você pode ficar magro para sempre. Como que alguém pode prometer para a pessoa que ele vai ficar magro para sempre, né? Então, existem muitas coisas que você, por pouco tempo navegando, você já fica muito abismado, né?
porque realmente tem coisas aqui que talvez vocês ainda não aprenderam ou estão aprendendo com a Priscila, mas que só de olhar a gente já fala, meu Deus, como pode, né? Isso aqui não é a favor da saúde, né? E aí a gente tem uma brincadeira que todo mundo ser nutricionista é tão bom, né, que todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ser nutricionista, né? Normalmente essas pessoas que fazem esses posts nem estudar nutrição estudam, né? E aí vem o perigo, né? Quando a gente começa a querer brincar de nutricionista, você está fazendo um desserviço para a sociedade, um desserviço para a população, né? Então a gente tem casos aqui de universitários se passando por nutricionista, oferecendo dietas online, ele é autuado, ele foi preso. Então o estudante vai responder por crime de exercício ilegal da profissão. Esse rapaz provavelmente nunca mais vai conseguir se formar como nutricionista depois de ter feito isso, né? A gente tem algumas celebridades que brincam de ser nutris também, no caso da Mari Card, todo mundo já deve conhecer ela. Aliás, o último tema polêmico dela foi vender a microbiota do magro. Não sei se vocês acompanharam isso, mas no ano passado ela anunciou uma pílula onde ela falava que nessa pílula continha a microbiota do magro. E as pessoas acreditam, o público leigo, as pessoas acreditam, as pessoas seguem. Então, sim, CRN e CFR sempre se pronuncia denunciando ela porque ela não está fazendo exercício da profissão e ela não é nutricionista, né? Também outra pessoa que está sempre na mídia, né, que a gente brinca, né, tem vários memes da Bela Gil, você pode substituir o ovo de Páscoa por alface, né? Mas ela também não é nutricionista e ela acaba falando muito sobre nutrição e alimentação. Então, assim, nessas horas, né, o que que é importante, né, saber? Hoje, ainda mais agora com o Covid, com o coronavírus, existe um portal do Ministério da Saúde que eu acho importante que vocês conheçam, que é o portal da saúde de fake news. Então, lá, esse portal já existe há um ano, tá? E agora ele está bombando por causa do coronavírus, porque está vindo de fake news. Nessa época de corona, assim, é brincadeira, né? E aí você usa tem uma busca dentro do site, você consegue fazer essa busca e pesquisar por temas. E é legal porque lá você vai ver vários temas, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus? Né? Não, não cura coronavírus, né? E aí as pessoas não sabem, o público leigo não sabe. E quando você vê quem está compartilhando isso, às vezes é profissional da saúde. Então, o profissional da saúde, ele está sendo ético em compartilhar um tema no qual ele nem sabe que é verdade ou não. Ele está correto em disseminar fake news? Né, que alimentos alcalinos evitam coronavírus, né? Então, toda essa preocupação de fake news, né, essa preocupação, na verdade, ela vem mostrar, no Brasil, 85% das pessoas hoje se preocupam com notícias falsas na internet. Então, a gente acha que não, mas as pessoas se preocupam. Então, só que elas não sabem. Como que elas vão saber se aquilo lá é fake ou não? Então, por isso que o Ministério criou esse site que é maravilhoso, e aí as pessoas conseguem quebrar o que que é mito, o que que não é. E se você hoje é um profissional de saúde ético e você usa suas redes sociais, o que que você pode fazer? Você pode também desmistificar as fake news, né? Então, isso também é um papel do profissional da saúde, tá? Bom, continuando aqui, né? Eu também quero compartilhar o que eu estou aprendendo como estudante, né? E como que eu faço isso, né? Gente, desculpa pelos cachorros, mas a gente não tem como fugir, né? Estão na rua. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer como profissional da saúde e como estudante de nutrição é conhecer o nosso código de ética, né? Sem dúvida, esse é o ponto mais importante. E aí, conhecer muito a fundo todos os pontos que a gente pode e o que não pode fazer, né? E aí, assim, a rede social, ela é uma ferramenta importante de trabalho. A gente não pode deixar de usá-la, até porque a gente já provou que praticamente metade da população, mais da metade da população, passam mais de 4, 5 horas por dia navegando nas redes sociais. Então, se você não está lá falando, alguém vai falar. Só que quando você estiver falando, é a forma correta que você tem que falar. É a informação correta que você tem que levar.
E você tem que ser ético. Você tem que conhecer a sua norma e conduta para isso, né? Então é isso que faz, que me motivou a criar esse tipo de material e compartilhar aqui com vocês, tá? Então, assim, respeitar o nosso código de ética para fim de disseminar informação científica, né? A fim de promover a promoção de saúde e sempre ajudar os colegas da profissão a desmistificar mitos e fake news. Então, esse sim é o ponto crucial de toda a estratégia de comunicação que você pode ter dentro da sua rede social, tá? E aí, como que a gente pode fazer, né? Primeiro de tudo, nutrição é ciência e saúde, né? Vocês estão aprendendo agora, né, todas as matérias teóricas da nutrição, e aí vocês descobriram que nutrição não é só a questão estética, não é só ter um corpo bonito e saudável, mas também precisa se preocupar com a saúde, né, além de tudo. Então, existem vários fatores que levam a gente a levar informação sobre nutrição. Outro ponto importante, você como estudante, é estudar, né? Então, compartilhar artigos científicos, buscar a literatura de verdade, né? Então, algum estudo sobre a nutrição, de forma a mostrar conhecimento, valorizar a nossa profissão, isso sim é referência, né? Porque você simplesmente falar que limão com gengibre vai melhorar a sua imunidade, você está embasado em quê para falar isso, né? Então, esse tipo de notícia, esse tipo de informação, ela não tá ajudando, porque você está tirando essa informação da onde, né? Então, é muito importante você sempre ter um embasamento científico para falar, para te embasar naquele post. Fatos e não mitos, né? Então, acho que, de novo, nutrição é ciência, não é revista de emagrecimento e nem dieta da moda. Nutrição é saúde, bem-estar, não culto ao corpo perfeito, gente. Não é só corpo bonito que faz uma pessoa saudável. Nutrição é social e humano, pois trata-se de relações humanas e não restrição alimentar. Também outro ponto importante: as pessoas têm carbofobia, as pessoas têm medo de comer. Por quê? Porque tem muita gente que compartilha conteúdos que faz com que as pessoas se sintam mal por comer. E as pessoas não podem ter distúrbios alimentares por causa disso. E as redes sociais têm um grande fator também em fazer com que as pessoas se sintam cada vez mal por ver aquela pessoa com um corpo lindo, maravilhoso, e porque ela não come tudo que a outra pessoa come. Isso causa transtornos alimentares. Então, é nosso papel também disseminar uma visão social do lado da nutrição, tá? Outro ponto que eu acho bem interessante é o lado da gastronomia com a nutrição. Então, assim, as receitas, né? As receitas são sempre muito bem engajadas, né? Então, toda vez que você faz um post relacionado a alguma comida, algum preparo, algo que você fez diferenciado, tira foto do prato, posta, nossa, isso gera bastante engajamento, as pessoas gostam bastante. E é bem legal quando você consegue traçar dentro daqueles ingredientes os nutrientes que fazem parte daquela alimentação. E aí você se embasa isso em modelos científicos. Também é muito legal e eu recomendo. Outra questão é com relação à sua especialidade que você vai se guiar daqui para frente. Então, se eu vou escolher a nutrição esportiva, é óbvio que eu vou procurar mais estar próximo desse público que gosta da nutrição esportiva, dos atletas, das pessoas da educação física e conteúdos que são relevantes para esse público. Mas se eu sou do público materno-infantil, aí é outra linha de público, né? Aí eu vou fazer um público de materno, de mães, de mulheres, de pessoas que têm filhos, porque também isso vai orientar toda a minha estratégia. Bom, pessoal, continuando aqui, onde eu parei. É, Bom, aí, então, outro ponto importante é a gente seguir a corrente do bem, né? Eu falo seguir a corrente do bem porque, assim, existem muitos profissionais no qual vocês podem se inspirar, né? Inclusive nas redes sociais. Existem vários profissionais, inclusive nossos professores, alguns, com que a gente compartilha os conteúdos, né? Então, quando você segue uma corrente do bem, você pode curtir, você pode seguir, você pode compartilhar. Isso também vai gerar engajamento para o seu canal, né? Quando você faz parte de uma corrente. E aí, assim, um ponto importante que eu volto a perguntar para vocês é:
Todo mundo que escolhe a nutrição pensa que quer transformar o mundo, né, através da alimentação. E aí, como que a gente faz isso, né? Primeira coisa importante é vocês entenderem qual é o alcance de uma publicação, né? Vocês sabem que é exponencial logarítmica, né? Então, assim, a partir do momento que você passa a informação para uma pessoa, essa pessoa vai disseminar para duas, aí essas duas para quatro, e assim vai multiplicando, multiplicando. É um efeito cascata, né? Que vocês podem observar aqui. E você tem aí, através de alguns canais, toda uma estratégia de data, de hora, de comentários, de hashtags que você vai usar, que vai gerar um alcance maior nessa sua publicação. Por isso que é muito importante a gente ponderar e saber filtrar esse tipo de informação que a gente está levando, né? Porque a gente pode estar falando para público leigo, a gente pode estar falando para outros estudantes, a gente pode estar falando para profissionais. Então, por isso que a gente tem que saber como se portar dentro de uma rede social, né? Uma questão importante é como que você direciona a pesquisa ao público, né? Então, o primeiro ponto relevante é você precisa sim de um embasamento científico para construir um conteúdo, né? Então, a primeira coisa é você pesquisar de fontes realmente que são corretas, tá? Trazer informação, compartilhar como? Como que você compartilha? Como é que surge o conteúdo digital, né? Então, é assim, a partir de uma referência técnica em uma fonte confiável, naquela que você vai aprender a filtrar junto com os professores, vai entender como é que você faz esse entendimento, né? Você traz esse conteúdo e transforma ele numa linguagem mais fácil, mais facilitada. Você traz a fonte de origem alimentar daquela substância, daquele nutriente. Você vai contar os benefícios que você encontrou no artigo científico. Você vai falar, vai trazer notícias sobre, vai compartilhar notícias, vídeos relacionados e etc. Então, assim, é um mundo muito grande de oportunidades de você comentar sobre um artigo científico. Você destrincha um artigo científico, você pode trazer muita informação relevante para um público leigo ou para um público que é um estudante. Então, você consegue trazer informação, né, para as pessoas quando você traz ela de um conteúdo científico. Né? Então, aqui tem alguns exemplos de coisas que você pode compartilhar, coisas que a gente vê que, isso é embasado cientificamente. Então, aqui eu falo, você compartilhar informações que você está aprendendo na sala de aula, você sempre marcar e referenciar alguém, né? É importantíssimo que você sempre coloque a referência de onde você está trazendo aquela informação, porque você ainda é estudante. Então, você não pode falar com toda a certeza absoluta, você não é um nutricionista ainda. Então, existe uma série de coisas que você pode postar. Então, fotos suas também são legais para você criar uma proximidade com o seu público. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. E aqui um ponto importante, né, que eu já falei, esse item, é da gente ler sobre o nosso código de ética, porque a nutrição é com o nutricionista, não é? Então, a gente não pode se passar por nutricionista até que a gente se forme. Então, isso é muito importante para a gente, somos estudantes de nutrição, né? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho o que a gente não pode fazer, o que não podemos fazer de jeito nenhum que está no nosso código de ética, né? A gente não pode jamais vincular a nossa imagem, né, profissional mesmo agora como estudante, né, a gente ainda não é profissional, não tem um CRN ainda, mas a gente, como nutricionista no futuro, não pode vincular jamais uma marca, um produto à sua imagem, né? Então isso é antiético. Então o profissional não pode fazer isso, só quem for vendedor de uma empresa, que aí sim ele pode falar sobre o produto. Fora isso, no consultório, para paciente, você não pode divulgar uma marca, isso é proibido. Outra questão é sobre fazer promoções, né? Promoções, 50% de desconto, isso não pode nem no mundo físico e nem no mundo digital. Imagina se todo nutricionista começar agora, marque a sua consulta no mês de agosto e ganhe, sei lá, ganhe 50% de desconto, né? Então, o CRN, ele proíbe que você aplique promoções desleais com relação aos seus colegas, né? Então, isso também está vedado ao nutricionista. Outra questão importante é sobre o atendimento presencial, né? Atualmente, por conta do Covid, o CFN ele publicou um artigo autorizando o atendimento do nutricionista
para fazer o atendimento online, provisoriamente. Então, isso não é definitivo, é uma norma provisória para que o Nutri possa atender de forma online, né, durante esse período de quarentena. Porém, isso não isso é vedado no artigo do Código de Ética do Nutri fazer atendimento online. Então, atualmente é só presencial, exceto nessa época de Covid, né? Então, que é uma exceção absoluta, né? Inclusive. Outro ponto que eu quero falar de vocês é que é uma questão bem polêmica, né? Que muito nutri, muito estudante fala, mas por que que eu não posso postar foto do dia antes e depois do meu paciente? Porque o colega da educação física pode. Sim, porque a nutrição, ela trabalha com saúde, ela trabalha com alimentação, e nem sempre um corpo obeso, uma pessoa gorda, uma pessoa mais magra, ela é mais saudável do que a outra, certo? Então, assim, não é permitido fotos de antes e de depois de paciente, jamais. Isso é uma coisa que eu falo com todas as nutris que eu dou consultoria, que às vezes elas trabalham com a nutrição estética, na linha de emagrecimento, e querem mostrar o resultado do seu paciente. Porém, isso não pode, isso é proibido. Então, se o CRN vê, ele provavelmente vai te penalizar. E assim, aqui é um exemplo, né? Gente, qual é o corpo ideal para esses atletas? Vamos lá, esse lutador de sumô, aí a gente tem um maratonista de longa, né, de maratonas, e a gente tem um de curta distância. Vocês veem que eles são todos atletas, né? Provavelmente eles têm saúde por praticar o esporte deles, mas qual é o corpo perfeito aqui? Entendeu? Então, assim, o corpo perfeito ele é muito subjetivo, né? Então, é por isso que a gente tem que sempre pensar com relação à saúde. Inclusive, quem vai seguir a linha de nutrição esportiva, não existe um padrão de corpo, né? Existe sim a performance no esporte, e isso não está ligado à massa corporal, isso está ligado a muitas outras coisas, né? Que aí vocês podem observar nessa imagem. Outra questão que eu falo e eu comento sempre, gente, evitar de compartilhar fake news, gente. Então, assim, não faça um desserviço à população, né? Que esse desserviço de levar esse tipo de informação, você está possibilitando ainda aumentar transtornos alimentares, porque as pessoas começam a fazer dietas restritas, começam a se sentir mal, depressão, começa a desencadear um problema social psicológico que você nem imagina, né? Então, essa questão da água com limão, emagrece 8 quilos rápido, água com limão em jejum, gente, foge desse tipo de conteúdo, não compartilhe isso, pelo amor de Deus. Leiam, estudem, entendam por que que isso não é conteúdo, não é conteúdo bom para você compartilhar, tá? E outra questão, fuja da dieta da moda, né? E promova mais a reeducação alimentar, né? Então, isso é uma posição que eu oriento as nutris no qual eu dou consultoria. Existem várias linhas de dietas, dietas cetogênica, dieta low carb, jejum intermitente, dieta sem lactose, dieta sem glúten, dieta da proteína. Então, assim, hoje você é um estudante, então você ainda não tem todo o conhecimento para poder falar qual é a melhor dieta, qual a melhor estratégia para qual tipo de paciente. Isso você vai ver lá em dietoterapia, praticamente no sexto período, que é onde eu estou. Então, assim, são estratégias que você não consegue compreender e não é para todo mundo. E o problema é que quando você dissemina essa informação para um público geral, as pessoas acham que todo mundo pode fazer low carb, e não é assim, né? Não é. Então, eu falo para a gente não levar esse tipo de conteúdo enquanto a gente não tem a profunda certeza embasada em ciência para poder falar sobre esse tema, né? Então, a gente sabe que a terapia nutricional, ela é personalizada, ela é individual, e por isso que não dá para a gente levar uma dieta low carb para toda a população, nem toda a população vai se dar bem nesse tipo de dieta. Então, fuja desse tipo de conteúdo, por favor. Mas, falando do marketing, rapidamente, eu quero passar com vocês, que é uma matéria que vocês provavelmente vão ver também, aí dentro da linha de disciplinas da São Camilo. Eu já como sou especialista, eu eliminei a matéria, mas ele continua o mesmo, né? Quando a gente fala de marketing digital, ele passa por algumas etapas importantes que a gente chama de pesquisa,
de planejamento do conteúdo, de produção do conteúdo, a parte de publicação, de colocar isso dentro dos canais, a gente promover isso dentro dos canais, a gente propaga esse tipo de informação, personaliza a informação e, por fim, a gente mede a precisão, a análise de dados dessa publicação. Então, é isso que gira em torno do marketing digital, né? E aí, o que que é importante quando você vai criar o seu primeiro canal, né? Primeira coisa, você identificar quem é você. E a partir desse momento que você identifica quem é você traça qual vai ser o seu perfil. Lembra que eu falei lá atrás de que é importante a gente manter a primeira impressão, que é a que fica? Então, você identificar quais são as suas melhores competências, qual vai ser o seu talento assim, a ser mostrado, a sua especialidade, quais são suas paixões, a sua personalidade, coisas que você pode publicar, os seus diferenciais, o que, que você tem como diferencial a falar com relação às suas especializações, tudo isso são pontos chaves. Então, assim, mostrar que quem é você de verdade, né? Na verdade, quem gosta de estar na rede social e quem segue pessoas na rede social gosta de ver a pessoa como ela é. Ninguém gosta de seguir uma pessoa que é fake, que na vida real ela é uma coisa e na vida rede social, na vida digital ela é outra. Então, você tem que se mostrar quem você é realmente, né? Pesquise e conheça o seu público-alvo. Então, eu já tinha falado lá atrás, né? Se você vai seguir uma linha esportiva, você tem que ir para um público da linha esportiva. Se você gosta do público de materno-infantil, você vai para a linha do público materno-infantil, né? E aí traçar bem os seus objetivos, de como que você quer levar a informação para as pessoas, é um conteúdo informacional, eu quero levar conteúdo de receitas, eu quero levar então, isso tudo você vai planejar no seu plano de estratégias, né? Que vocês vão ver isso mais para frente, né? Então, definir qual é a sua área, qual é o seu mercado, qual é o seu público, qual é o seu estilo de comunicação. Você vai ser mais despojado, você vai ser mais moderno, você vai ser mais uma pessoa à moda antiga. Então, tudo isso vai traçar e a fim de você criar a sua marca, né? No final, você tem ali as suas cores, você vai criar uma linha de comunicação, o jeito que você fala com as pessoas, né? Tudo isso tá ligado muito ao que você é realmente, né? E aí você. Bom, pessoal, então a parte de criar a sua rede é aquilo que eu já tinha falado, né? Que é muito importante da gente ter uma rede de influenciadores, no qual a gente segue, que a gente tem como influentes, especialistas, a gente aprender com eles, se relacionar com eles, compartilhar os conteúdos, marcar, fazer um share, a parte de participar de grupos de discussão, de fóruns no Telegram, seja no Instagram, seja no WhatsApp, e também a gente ir no mundo offline também, não só no mundo digital, mas a gente participar de eventos, é muito importante, agora vocês vão conhecer muitos eventos relacionados à nutrição, e é super bacana você ir fazer networking com essas pessoas, começar a conhecer vários nutris, aí vocês vão ver que a maioria dos palestrantes já tem Instagram e você pode seguir para acompanhar aquele profissional, é bem legal, tá? É, com relação ao conteúdo, a gente tem que ser sempre original, né? Não copiar e colar da outra pessoa, né? O ideal é que você tenha uma comunicação realmente sua, que tenha algum ar que traga algo que é seu, da sua personalidade, do seu indivíduo. Então é importante que você mostre isso, né? Você também compartilhar conteúdos de outros canais, então você conseguir vincular canais do YouTube junto com o Facebook, junto com o Instagram, junto com o Twitter, você está sempre totalmente conectado e você traz essas informações e não fica preso só em uma rede social, só em uma plataforma, né? E que você consiga levar esse tipo de informação para todos participar, engajar. Então, você tá junto com essas pessoas e comentar e mandar mensagem direta, responder dúvida, perguntar e fazer interação mesmo da rede social é para isso, é para você interagir. Não adianta você criar um robô que vai ficar ali só curtindo e não se relaciona, não manda mensagem, não conversa. Muitos nutris não gostam de fazer lives, né? Mas
Hoje a gente sabe que o vídeo e quando você faz vídeos, quando você faz lives, é o que melhor engaja nas redes sociais. Então, comece a aprender, perde um pouco a vergonha de interagir, porque ali é um canal onde você vai estar conseguindo interagir com as pessoas, né? Então é muito importante, né? Também a parte de você monitorar, de você ouvir, às vezes tem alguma crítica, você não precisa já ouvir aquela crítica e ficar muito na defensiva. Às vezes a crítica é bom, a crítica nos constrói, então tenta descobrir por que te criticaram, qual é o tipo de informação, evitar assuntos polêmicos demais, evitar as brigas nas redes sociais, evitar esse tipo de coisa, né? Porque também não vai ser bom para você. E faz um monitoramento daquelas pessoas que te seguem, isso também é muito importante, tá? E assim, a regra fundamental é você ser relevante, né? Ofereça para o público algo que vale o interesse, né? Então, aquilo que você sabe que vai atrair aquele público que você sabe que você quer que as pessoas te sigam. Então, assim, eu vou falar de nutrição materna infantil. Qual é um tema importante para essa área? A introdução alimentar da mãe que acabou de ter o bebê. Poxa, esse tema é interessante, então a gente vai falar desse tema. A pessoa da nutrição esportiva vai falar de estratégias de, de dietoterapia para melhora de performance. Então, assim, isso tudo você vai poder construir quando você estiver formado e provavelmente você vai entender que tipo de informação, conteúdo seu paciente quer ver e nas redes sociais também você vai replicar esse tipo de informação. E assim, seja querido, né? Quem não gosta de seguir alguém que não é pesado, alguém que só tem informação, aquela informação pesada, ou que só critica. Às vezes a gente gosta de rir, a gente usa as redes sociais também para se divertir. Então, às vezes, fazer comentários, compartilhar coisas interessantes, que não sejam só maçantes do dia a dia, não é nenhum pecado e vai fazer você se aproximar também muito do seu público. E aí, gente? Depois de tudo isso, vocês acham que o suco dá cirrose, né? Eu acho que não, né? Então, assim, vamos levar a informação correta para as pessoas, porque é o nosso valor social também com relação a levar conteúdo nas redes sociais. Aqui eu vou deixar para vocês um questionário de como criar a sua marca nas redes sociais. É um questionário muito simples, de 8 perguntas. Então, assim, que você vai definir esse passo a passo, definir uma frase para sua marca pessoal, e assim, é uma coisa para vocês fazerem depois, provavelmente vocês vão fazer isso mais para frente, ou para quem quiser já vai começando a fazer agora, mas é uma estratégia muito simples que você já começa a olhar para o seu perfil como algo que você vai levar lá na frente como profissional, tá? E aqui trago algumas referências que eu acho muito interessante, eu usei algumas delas aqui para minha palestra. A primeira delas, é claro, é o nosso CRN, o nosso código de ética, tanto o CRN 5 quanto o CRN 3 que eu me inspirei, tá? Tem um livro muito bom que é A Vaca Louca, Como Transformar Sua Empresa e Ganhar o Jogo Fazendo o Inusitado. Tem um livro de marketing para quem entende de nutrição. Tem esse livro do Kotler. O Kotler, gente, é o pai do marketing. Então, assim, para quem gosta de marketing, quer aprender sobre marketing, começa a ler Kotler. E esse outro livro do Rafael Rez, que é Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século, também é muito interessante para vocês que começarem a gostarem desse tema. Gente, muito obrigada. Eu queria terminar com essa frase. Não existe hora certa para iniciar uma nova história. Não precisa ser pela manhã, no início do ano, na segunda-feira. Ela simplesmente começa quando você decidir escrevê-la. Então, muito obrigada. Aqui estão meus canais digitais, meu WhatsApp. Quem quiser pode mandar dúvidas. E foi bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Até a